Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário Jean Lopes que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da sessão ordinária. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem através da TV Câmara. Vamos dar início, então, à chamada dos senhores e senhoras vereadores. Vereadora Ana Carina Pirillo. Vereador Antônio Lino da Silva. Presente. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Zucareschi, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo de Moraes. Vereador Emerson Ronque, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Abe. Vereador Marcos Furlan, na presidência. Vereador Aldete Souza, presente. Vereador Olímpio Tomiyama. Vereador Pedro Komura. Vereador Protássio Nogueira. Vereador Sadal Sakai. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Rainho. Vereador Geraldo Tomás Augusto. Ainda não. Vereador Taubaté, presente. Vereador Sadal Sakai, presente. Dez dos senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Não há quórum regimental. Apenas para a leitura dos papéis que independe de deliberação. Peço ao primeiro secretário Jean Lopes que faça a leitura desses papéis. Ordem, senhor presidente. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito a Vossa Excelência consignar minha presença, por gentileza. Anotada a presença do vereador Eduígues Ferreira Martins. Anotada a presença do vereador Eduígues Martins. Como vai você? Papéis independentes de deliberação. Vereador Jean, só um minutinho. Hoje aqui nós iremos receber o vereador Geraldo Augusto, que é primeiro suplente da coligação PMDB e PHS. Essa presidência o convoca para prestar compromisso e tomar posse no cargo de vereador à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em substituição ao vereador Mauro Luiz Claudino Araújo, que teve aprovada a sua licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares pelo período de 17 a 23 de outubro de 2016. Nesse instante, o senhor Geraldo Tomás Augusto procederá à entrega de sua declaração de bens. Solicito aos vereadores para que fiquem em pé, para que o senhor Geraldo Tomás Augusto faça o compromisso regimental. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Seja bem-vindo, empossado vereador Geraldo Tomás Augusto. Solicito aos vereadores para que... Declaro legalmente empossado no cargo de vereador à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o cidadão Geraldo Tomás Augusto. Seja bem-vindo, Geraldão. Ia anotar a presença dele agora. Senhor presidente, posso usar a palavra já, presidente? Sim, solicito ao vereador que tenha a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu sinto feliz e honrado de estar de volta a essa casa, senhor presidente, porque eu fiz parte dessa casa no mandato de 2009 até 2012, e muito feliz, senhor presidente, porque durante o nosso mandato, o nosso município de Mogi das Cruzes
desenvolveu muitíssimamente bem sob o comando do nosso prefeito Marco Aurélio Bertaioli. E nós, como vereador, aqui nessa casa, com demais colegas, colaboramos muito, fizemos bastante para que o município de Mogi das Cruzes pudesse crescer como cresceu ultimamente. Infelizmente, senhor presidente, na eleição de 2012 fiquei na primeira suplência, mas confiando no trabalho dos vereadores que ficaram e que continuaram no desenvolvimento da cidade de Mogi das Cruzes. E agora, senhor presidente, nessa eleição de 2016, eu tive 1.156 votos, fiquei na segunda suplência, mas mesmo assim, senhor presidente, estou feliz porque eu confio nos vereadores que foram eleitos e que vão continuar colaborando para que a cidade de Mogi das Cruzes fique realmente entre as melhores do Brasil. Eu, senhor presidente, na condição de advogado, vou continuar a minha vida, continuando advogando. Agora me formei em pós-graduação em parapsicologia, especializado no equilíbrio da mente das pessoas humanas. E, inclusive, senhor presidente, no próximo dia 22, agora, sábado, vou estar palestrando lá na cidade de Ferraz de Vasconcelos para 600 pessoas, ajudando que as pessoas possam encontrar o equilíbrio para as suas vidas, porque realmente foi isso que Deus me designou para que eu pudesse trabalhar pelo social. Então, agradeço, senhor presidente, estar aqui presente junto aos vereadores e realmente me coloco à disposição de todos os munícipes dessa cidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Geraldão. Mais uma vez, bem-vindo à nossa casa. Temos certeza que Vossa Excelência fará aqui um bom papel nessa semana de trabalhos em nosso plenário e nossa casa. Papéis independentes de deliberação. Sessão 6.058, ordinária, dia 18 de outubro de 2016. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício 990/2016. Comunica a sanção das leis ordinárias 7216 e 7217/2016 e encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofícios 989 e 1007/2016 comunicam, respectivamente, o recebimento das moções 62 e 63/2016, de autoria dos vereadores Protásio Nogueira e Antônio Lino, e informa a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Instituto de Previdência Municipal, IPREM, ofício 349/2016, encaminho demonstrativo financeiro relativo ao mês de setembro/2016. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Juliano Abi. Anotada a presença do vereador Juliano Jun Abi. Papéis dependentes de deliberação, senhor presidente, pois já temos um número Legal. suficiente de vereadores para darmos continuidade ao projeto de lei. Vereador Jean Lopes, gostaria de nomear aqui o vereador Emerson Hong para assumir a segunda secretaria no dia de hoje. E também anotar a presença do vereador Cláudio Yukio Miyake. Anotada a presença do vereador Cláudio Miyake. Papéis independentes, aliás, dependentes de deliberação. Mensagem GP 378/2016, que dispõe sobre a alteração de denominação da via pública que especifica e dá outras providências. Projeto de lei que origina o projeto de lei 161/2016, de autoria do Executivo Municipal. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 378/2016, de autoria do senhor prefeito municipal. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei de número 378/16, de autoria do senhor prefeito. E remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões pertinentes. Mensagem GP 384/2016, institui o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Mogi das Cruzes e dá outras providências, que origina o projeto de lei 162/2016, de autoria do senhor prefeito municipal. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação o projeto de lei de número 384/16, de autoria do senhor prefeito municipal. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei
de número 384/16, de autoria do senhor prefeito, e remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Requerimento 177/2016, colendo o plenário, considerando que, por decorrência do Decreto Legislativo 088, de 28 de junho de 2016, de autoria do vereador Carlos Lucaresc, foi outorgado o título honorífico cidadão mogiano ao senhor Joaquim Lauro Gosini de Oliveira, em face dos relevantes serviços prestados ao município de Mogi das Cruzes. Requeiro à mesa obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, nos termos do artigo 6º da Resolução número 004, de 30 de março de 2001, combinados com o artigo 1º, aliás, com o parágrafo 1º do artigo 110 da Resolução 005, de 23 de abril de 2001, RI, autorização para que a entrega do título honorífico de cidadão mogiano ao senhor Joaquim Lauro Gosini de Oliveira, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Central de Mogi das Cruzes, que trata do Decreto Legislativo 088, de 28 de junho de 2016, cópia anexa, seja realizada na sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Central de Mogi das Cruzes, situada à Rua Lara, número 152, no bairro Centro, na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, no dia 6 de novembro de 2016, às 10 horas. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de outubro de 2016, vereador PPS Carlos Lucaresc. Coloco em discussão o requerimento de número 177/2016, de autoria do vereador Carlos Lucaresc. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 177/2016. Requerimento 179/2016, colendo o plenário, o Código de Logradouro, Codilog, é um instrumento importante para o bom andamento de procedimentos, como, por exemplo, a entrega correta de correspondência, a criação de CEPs para as ruas e avenidas e também pela identificação das vias do município. Diante do exposto, requer a mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido o soberano plenário, que oficia ao excelentíssimo senhor Marco Aurélio Bertaioli, digníssimo prefeito municipal, para que preste a essa Casa Legislativa informações ao Codilog da referida estrada municipal, Barroca de Furnas, quando Barroca de Furnas foi criado. Em caso positivo, enviar cópia a essa casa, em caso negativo, que seja providenciada sua criação. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 13 de outubro de 2016, Juliano Abe, vereador PSD. Coloco em discussão o requerimento de número 179/16, de autoria do vereador Juliano Abe. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de número 179/16, do vereador Juliano Abe. Moção 064/2016. Egrégio plenário. Os vereadores que abaixo subscrevem solicitam que, após ouvido o soberano plenário desta Casa, se envie moção de apelo ao presidente da República, excelentíssimo senhor Michel Temer, ao presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor Renan Calheiros, ao presidente da Câmara dos Deputados Federal, da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, ao ministro da Educação, excelentíssimo senhor José Mendonça Bezerra Filho, que o presente documento seja enviado a todos os demais senadores, senadoras, deputados e deputadas federais. Foi cancelada na noite do último dia 4 de outubro, por falta de quórum, a segunda tentativa do Congresso Nacional de votar a LDO, Lei de Diretrizes do Orçamento, para a liberação de verba suplementar para o FIES, no segundo semestre de 2016. Para o governo federal autorizar a renovação dos contratos do FIES, é necessária a liberação dessa verba suplementar para pagar débitos com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica. O atraso no repasse de dinheiro para o financiamento estudantil está acontecendo porque o governo federal precisa quitar taxas administrativas com os bancos oficiais que operam o programa. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é hoje um instrumento importantíssimo para o acesso de centenas de jovens e adultos ao ensino superior. Em crescente expansão, o programa conta atualmente com quase 2,5 milhões
e 400 mil estudantes do programa, que precisam ser renovados a cada 6 meses. O número de brasileiros com ensino superior completo mais que quadruplicou nos últimos 10 anos, passando de 5 milhões e meio em 2000 para 25 milhões e meio de estudantes. Os dados são do último censo demográfico do IBGE e foram organizados pela Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, e cedidos à Rede Brasil atual pela Organização Social Educaf. Percentualmente, o país passou de 2,7% da população com ensino superior para 13,39% nos últimos 10 anos. O número de mestres e doutores também aumentou, passando de 0,18 para 0,83, de acordo com os dados. Apesar do crescimento, o percentual ainda é considerado baixo e pode ser um entrave para o projeto de desenvolvimento do país. A solução do problema que o FIES está enfrentando depende única e exclusivamente do Congresso Nacional. Deputados e senadores precisam votar uma verba suplementar para que o FIES quite uma dívida acumulada com os bancos que são responsáveis pelos contratos. Sem autorização do Congresso, a liberação do dinheiro que já existe para pagar as faculdades não é liberada. Segundo o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, 1.358 instituições estão sem receber as mensalidades desde julho e algumas já estão em já enfrentam sérias dificuldades. A dívida com os bancos é de pouco mais de 700 milhões de reais. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sob apreciação do plenário, esta moção de apelo ao Congresso Nacional para que seja votada a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para a liberação de verba suplementar para o FIES. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 17 de outubro de 2016, vereador Jean Lopes, PCdoB. Coloco em discussão a moção de número 064/2016, de autoria do vereador Jean Lopes. Para a palavra, o autor da propositura, o vereador Jean Lopes. Só uma palavrinha que ele vai falar, só uma palavrinha. Antes, Presidente. vereador Jean Lopes, gostaria de consignar a presença da vereadora Vera Rainho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, isso aqui é uma moção. No Brasil, nós temos visto através dos jornais, das TVs, enfim, todos os veículos de comunicação, inclusive as redes sociais, e agora certamente através da TV Câmara, a manifestação de várias universidades, de vários estudantes não podendo fazer a sua rematrícula no segundo semestre para a inscrição do seu curso nas universidades. Só Mogi das Cruzes nós temos aproximadamente 3.500 estudantes que usam esse sistema de financiamento, que é o FIES, vereador Geraldão. E por conta, por exemplo, da paralisia do Congresso Nacional, esses jovens estudantes que ao longo desses anos vêm se inscrevendo no FIES para terem, ou para concluir, ou ter acesso à universidade, estão sendo impedidos de fazê-lo por conta, por exemplo, da paralisia que existe ali no Congresso Nacional, não observando uma área importante que é a educação. Nos últimos anos, nesses últimos 10 anos, como foi lido através desse vereador, mas que quadruplicou o número de estudantes universitários. Nos anos 2000, nós tínhamos aproximadamente 5 milhões e meio, e esse número passou para 25 milhões de estudantes. Isso é, sem dúvida alguma, um feito importante do governo Dilma, do governo Lula, para a sociedade brasileira. O que nós pedimos agora é que esse Congresso que ali está, que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, mais o Senado Federal, aprove essa verba suplementar e que desembarace esse problema que tem causado dificuldade para os jovens, até falta, será que com a seguinte indagação dos estudantes, será que nós vamos conseguir fazer a inscrição na faculdade esse ano? O vereador, presidente dessa casa, administra lá, é presidente do Clube Náutico Mogiano, sabe do que eu estou falando. Vários jovens, várias faculdades não estão recebendo e em virtude desse problema que nós estamos tendo através da falta do pagamento para os bancos que repassam para as universidades o valor financiado pelo aluno.
que sai, e vejam, senhores, não é uma verba do governo, é uma verba do estudante, ele vai ter que pagar depois. Então, já que foi aprovado, já que existe o programa, que o governo, que a Câmara imediatamente aprove no Congresso. Sei também que fariam isso na sessão hoje de terça-feira no Congresso Nacional. Mas é importante que façamos, que venhamos aqui apresentar essa moção. E nesse sentido, senhores vereadores, senhoras vereadoras, apresento essa moção para que Mogi também pressione o Congresso Nacional e que eles façam quanto antes a aprovação dessa verba e assim tirar aquela dificuldade ou aquela falta, por exemplo, será que eu vou continuar a estudar esse ano? Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado a moção de número 064/2016 do vereador Jean Lopes. Senhor presidente, ratificando e anotando a presença da vereadora Vera Rainha. E também do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Também do vereador Clodoaldo de Moraes. Proposições publicadas, indicações de números. 550 a 557/2016, de autoria dos senhores e senhoras vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 550 a 557/2016, de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações de número 550 a 557 dos senhores vereadores. Senhor presidente, não constam mais papéis serem tratados no expediente. Não existindo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Iduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência tem 10 minutos, do seu tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, vereador Marcos Furlan. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Quero saudar o vereador Geraldão, uma satisfação tê-lo aqui conosco, batalhador, companheiro atuante, firme da igreja, também na luta contra a desigualdade racial. Eu quero parabenizar o vereador Geraldão por estar aqui conosco, cumprimentar o Dudu do táxi que está ali, companheiro lá do Piatã, atua na região do Novo Horizonte, Piatã, Margarida. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque a Câmara Municipal ela tem que ser, indiscutivelmente, a caixa de ressonância da sociedade. E nós temos um problema aqui em nossa região, que vai começar, e já começou, nos 2 últimos finais de semana, vereador Antônio Lino, a temporada de congestionamentos na Mogi Bertioga. Esse final de semana, novamente, se observou quilômetros de congestionamento, fruto de uma obra mal feita na região de Biritibu Sul. 2 rotatórias que passam um veículo por vez. Um veículo por vez. Eu acho que essa casa, ela tem que abordar esse tema sempre, sempre. E pressionar o governo do Estado de São Paulo, por ser um ASP, por ser uma rodovia estadual, para que tome medidas no sentido de, pelo menos, aqueles 2 gargalos que penaliza muito os usuários da estrada e penaliza a população de Mogi das Cruzes, em especial os moradores da Vila Moraes, Biritibu Sul,
Manuel Ferreira, aquela região que Taiaçupeba, que muitas vezes tem graves problemas no final de semana à tarde, sobretudo. Então nós temos que reclamar, falar em alto e bom som. É uma obra mal feita. É ridículo 2 rotatórias como aquela, entre outros pontos que existem na estrada. Mas os 2 principais gargalos que penaliza a população que vai para o litoral e que passa pela nossa cidade, e que passa aqui pela Vila Industrial, e que passa pela Perimetral, e que entra na Mogi Bertioga, e que passa por aquelas 2 rotatórias ridículas. Ridículas. O governo do Estado de São Paulo gasta em obras, muitas vezes, milhões, e nossa cidade não é privilegiada, pode-se dizer, que todo mundo sabe que as grandes obras que hoje ocorrem em Mogi das Cruzes é fruto do governo federal e do governo anterior, não desse governo, e nós sabemos que este governo vai impor, tá, uma grande dificuldade aos municípios e um dos mais penalizados, vereador Jean Lopes, será Mogi das Cruzes, tá, que obteve milhões e cifra de bilhões ao longo de 8 do Lula, 4 da Dilma, 12 anos de governo, todo mundo sabe disso, que as grandes obras vieram a partir de recursos do governo federal, e nós temos aqui gargalos como esse, que eu considero simples, vereador Geraldão, considero simples para o tamanho do orçamento do governo do Estado de São Paulo. Uma estrada importante, que conduz milhares de pessoas ao litoral e que penaliza muitas pessoas. E nesse final de semana, mais uma vez, e no outro, e daqui para frente, com certeza, com a chegada do verão, nós observaremos aquela incompetência de obra executada, sobretudo na região de Biritiba Sul. Permite uma parte, vereador? Bom, vereador, assim, eu concordo em parte com a sua fala, mas eu gostaria de também colocar, vereador, as rotatórias congestionam, mas na realidade, a nossa maior dificuldade é porque nós tínhamos uma rodovia da qual nós chegávamos até o Manuel Ferreira com aquele fluxo como se tem hoje, indo na 102 para Taiaçupeba. Com a vinda da Mogi Bertioga e cada vez mais essa ampliação de pessoas descendo, não é possível nós estrangularmos no perímetro urbano do distrito, que nós podemos falar do Boa Vista até o São Lázaro, o perímetro urbano do município, é totalmente estrangulado. As rotatórias têm essa dificuldade? Tem. A primeira rotatória, nós podemos mencionar, saiu aqui na SP, até a primeira rotatória, que é de Taiaçupeba, são 2 vias, vereador. São 2 que vão. Quando chega na rotatória de Taiaçupeba, as 2 têm que cair numa só. E assim ela vai, quase todo o percurso, ela só tem uma subidinha na frente do Lalo, Lalo, que é depósito da... São Pedro. Não, que é aqui do Silvio Grilo, como chama? Lelo. Não é Lalo, é Lelo, desculpa, obrigada. Então, só ali é o único lugar que se permite uma ultrapassagem, uma subidinha curta, ali na Lelo. E assim nós vamos praticamente até o Manuel Ferreira. Então, assim, não é só a rotatória. A rotatória é um fator que estrangula, mas, na realidade, vereador, era uma estrada existente que passou a ser uma rodovia de um fluxo muito menor do que se tem hoje. Então, assim, não vai resolver o nosso problema. Vossa Excelência já ouviu dessa vereadora aqui inúmeras vezes falar de comboio com a polícia para transporte coletivo via acostamento. Para transporte coletivo, nem estou falando da população. Para que fluam.
nós estudamos alternativas. Quais as alternativas para fugirmos desse trânsito no transporte coletivo? É assim, o congestionamento vai virar? Virá. Operação Verão. O Estado tem que ter uma Operação Verão, não é possível. Passando por perímetro urbano. Então, é fácil fazer uma rodovia ou manter uma rodovia, desde que só dê continuidade naquilo que se tem. Porque abriu-se a rodovia do Manuel Ferreira para lá. Mas de Mogi ao Manuel Ferreira é o que se tem. Já se tinha isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Melhorou alguma coisinha em algumas partes de acostamento, quer dizer, não se resolve. Nós temos que ir muito além do que só, com todo respeito, vereador, 2 rotatórias. Estrangula, mas ela é estrangulada ao longo da rotatória de Itaiaçupeba até o Manuel Ferreira, que é o existente. Então, assim, temos que cobrar, temos que ver alternativas, outras rotas. Na marginal, se tem a marginalzinha, como é que se passa no Boa Vista? É casa de um lado, casa do outro, nem acostamento tem, só tem a pista que vai e que vem. Lombada eletrônica, depois do acidente dos universitários de ônibus, se desce a serra e se sobe a serra de 60 a 40. A velocidade é 60 e 40. Não se dá para pôr 80 mais. Porque toda curva que você vai entrar, você vê a placa, 40 ou 60, e o radarzinho vai estar ali na frente no verão, você pode ter certeza disso. Já houve uma alteração há 2 anos atrás, para quem desce a Mogi Bertioga, ficou mão dupla. Perdão, para quem desce ficou mão simples. Para quem sobe, tem mão dupla. Se você pegar um veículo lento, você leva 2 horas para chegar sem trânsito, porque não tem lugar de ultrapassagem. Mudou-se a faixa de lugar e a pista é a mesma. Então, assim, esta é a nossa realidade. Vereadora, eu acho que Vossa Excelência tem razão. No entanto, colocar mais uma faixa e ter uma rotatória que passa um carro por vez, o que vai acontecer? Todos os veículos vão chegar rapidamente na rotatória e não vai resolver o problema. Como esse governo, ele faz as coisas a conta-gota, fez um arremendo na Mogi Bertioga, que pelo menos se abra uma rotatória com condições de passar mais veículos. Porque, por exemplo, nesse final de semana, o trânsito vinha fluindo, mas quando chegava na rotatória, que parava e criava-se mais de 1 quilômetro de congestionamento. Portanto, pelo menos atenua, se porventura ampliar as rotatórias, as 2 rotatórias, que de forma ridícula passa um veículo por vez. Qual é a rotatória mencionada? Perdão, vereador, só para eu entender, qual é a rotatória? As 2 rotatórias no perímetro urbano de Biritibu Sul. A do uma Boa rotatória Vista? Após o posto e outra rotatória antes do posto. Tá. Permite a parte, vereador. Eu sei que já acabou o tempo de Vossa Excelência, mas é um assunto pertinente, importante para o debate aqui. Eu queria só, vereador, falar uma coisa que eu acho que é importante, que vai também ao que Vossa Excelência vem falando, e eu concordo com o que Vossa Excelência falou em relação ali a essas rotatórias. Eu também, acho que há 3 meses atrás, apresentei uma moção para o governo do Estado, vereador, para que mudasse, por exemplo, o local onde fica a guarda rodoviária ali. A polícia, ela fica num local que parece que é para controlar a quantidade de pessoas e tal. E tem também um radar inteligente que fotografa se o carro está, toda aquela coisa toda. Ora, você pega aqui, Itaiaçupeba, se você pegar a estrada do Nagal, você sai lá, também no trevo de Itaiaçupeba. É outro problema, é incongruente, por exemplo, parece que a engenharia de tráfego da acho que é a Dersa que vê isso, não é isso? DR, sei lá qual que é o... DR, é isso? Desculpa, é DR. Olha, é incongruente, por exemplo. Falta, por exemplo, inteligência. O governo do Estado, por exemplo, falou bem, gasta milhões, mas é notório, à luz de todos os mogianos, que é penalizado, porque passa por essa rodovia milhões de carros que vão para o litoral. E a gente vê uma guarda no local impróprio, onde tem uma população, e tem um radar
E logo em seguida, se é do ponto de segurança, do ponto de vista da segurança, do controle dos carros que passam ali, fuga, rota de fugas, inclusive para outros fins, está errado, está equivocado. Então, eu queria fazer também adendo a essa sua fala, trazendo à luz nesse plenário, também essa questão do posto de guarda que tem ali, com os radares, que deveriam, na minha opinião, serem colocados ou serem instalados Na ali rotatória próximo de Itaiaçupeba. da rotatória de Itaiaçupeba. Ali sim, você poderia controlar Tá bom, melhor tá bom. e melhoraria o trânsito, porque para cada... É um negócio... aliás, não é pouco inteligente. E olha que o governo tem instrumento, o governo do Estado de São Paulo tem instrumento para fazer aquelas mudanças. Né? Sem falar com a... Olha, tão estreito, por exemplo, aquelas rotatórias que Vossa Excelência falou. Poxa vida, não dá, né? Um governo do Estado de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil, né? E não ter condição de pegar e melhorar aquela rodovia. Duas rotatórias. Eu peço a palavra, Duas. vereador. Essa é a minha fala. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Caio Cunha. Eu peço ao presidente Seja breve, vereador a Caio sua Cunha. benevolência para que eu possa só fazer uma observação. Por conta, obviamente, não é o mesmo local, mas isso também demonstra uma falta de planejamento no começo dessa via. Talvez ela não seja ainda a Mogi Bertioga, mas ela no começo. Ali perto, né, do Jardim Natalier, enquanto, né, Vossa Excelência está reclamando das duas rotatórias ali em Biritiba Sul, né, com muita propriedade, ali no Jardim Natalier, na verdade, sofre por uma falta de rotatória ou de um acesso. Esses dias, uma amiga nossa, uma eleitora nossa, ela estava grávida e, por conta de um congestionamento ali, ela teve que sair do Jardim Natalier, seguir em direção a Bertioga até o próximo retorno para ir para o hospital. Olha só. Entrar na estrada do Nagal. Né, isso, né? Então, assim, isso demonstra uma falta, né, de planejamento. Ali aquele pedaço, na verdade, é da Prefeitura Municipal, mas só para fazer esse comparativo, como as vias, como o trânsito, ele requer o melhor cuidado, o melhor planejamento, tanto do município, né, quanto do Estado. Obrigado. Vereador Duígues, antes Conclui, da senhor. Vossa Excelência concluir, vereador Caio, há um estudo da Prefeitura Municipal para que faça ali, na região do Jardim Natali, isso eu sei que eu acompanhei, uma intervenção ali para que esse retorno, essa saída do Jardim Natali, do Jardim Paraíso, seja um pouco mais rápida, não tenha que utilizar essa rotatória. Concluir, senhor presidente. Veja só, em pouco tempo, tanto o vereador Jean Lopes, como a vereadora Odete, como o vereador Caio, mostrou inúmeras falhas numa rodovia que corta a nossa cidade, uma parte do nosso município, que já passou por algumas intervenções e que não resolveu, e que não é só o problema das rotatórias, é um problema, que é o problema de duplicação, de ampliar faixas, que é o problema que penaliza os moradores. O vereador Jean Lopes pegou muito bem. A polícia militar ali, guarda rodoviária, ela causa mais congestionamento do que resolve. Essa que é a verdade. Quando você tem ali um dia que um grande volume de veículos se dirige ao litoral, em função dos cones, em função dos radares, você tem um congestionamento que vem até a Vila da Prata, e com isso você vai penalizando o mogiano, e nós estamos verificando ali a expansão imobiliária, loteamentos que estão se abrindo, muitas novas construções. Então, o que vai acontecer com a cidade dentro de pouco tempo naquela região? Além dos que já estão sendo penalizados. Por exemplo, quem mora para aquele lado de lá, Biritiba Sul, Manuel Ferreira, aquela região, Itaiaçupeba, para vir para Mogi, num domingo à tarde, esquece. Ou então tem que dar a volta para o Jundiapeba, andar quilômetros e quilômetros para poder chegar na cidade. Então essa casa, senhor presidente, independentemente de partido político, se é o partido do governo do Estado de São Paulo, se não é, nós deveríamos juntar forças, todos os vereadores, para pressionar o governo do Estado de São Paulo, para fazer as mudanças que esse legislativo,
e a cidade entende como necessária. Não técnicos que estão lá em São Paulo, talvez vendo a cidade à distância, achar que a polícia militar tem que estar no local como aquele, que não é o melhor local, que tem que fazer uma rotatória que passa um carro por vez, né? E outros problemas que atingem e trazem transtornos para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Miyake. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Eu vou ser bastante breve, mas queria que fizesse uma projeção. Que até foi uma sugestão de um munícipe falando sobre a nossa cidade e um importante rio que passa aqui por Mogi, que é o rio Tietê, né, que, conforme está ali na projeção, nasce aqui na nossa cidade próxima, vizinha, Salesópolis, e vai desaguar lá no Rio Paraná, no norte do estado. Possuindo 1.100 quilômetros de extensão, passa por 62 municípios e corta vários bairros de Mogi das Cruzes. E, conversando com um munícipe, surgiu aquela questão, mas por onde passa o rio Tietê aqui em nossa cidade? Né? O rio Tietê passa por uma série de bairros, são várias pontes que fazem a passagem sobre o rio Tietê. Então, pode passar o próximo? Nós fizemos uma indicação para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Transporte, para que em todos os locais que houvesse a passagem, né, através de pontes aqui em nosso município, que passasse pelo rio Tietê, para que nossas crianças, nossos adolescentes e mesmo para a população de uma maneira geral, soubesse por onde o famoso rio Tietê atravessa esses nossos bairros. Então, fizemos uma indicação para a Prefeitura e essa indicação foi atendida e eu vim só fazer o registro desta sinalização que foi feita. Pode passar o próximo, por favor? Então, em todos os locais que nós transpomos o rio Tietê, né, através das pontes aqui em nossa cidade, nos mais diversos pontos aí, agora há a identificação que por ali está passando o famoso rio Tietê, que é um dos rios mais importantes aqui do nosso estado e que merecia a devida identificação por parte da Prefeitura. Então, nós temos aí, em todos esses 9 locais da nossa cidade, desde a semana retrasada, nós tivemos a instalação dessas placas indicativas. Então, é mais para fazer um registro, senhor presidente, e não deixa de ser importante para que, muitas vezes, as nossas crianças, inclusive, das escolas, às vezes nem sabem que o rio Tietê, né, que atravessa todo o estado, passa por nossa cidade em vários pontos. Então, fica apenas esse registro do atendimento da nossa indicação perante esta importante sinalização do rio Tietê aqui em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Caio Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Bom, eu vou tentar também ser bastante rápido. Na verdade, eu pela segunda vez, em menos de um mês, eu venho parabenizar o prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Nós fizemos um desafio aqui, e nós temos feito uma certa pressão desde o começo do ano sobre 2 assuntos em específico, né? E um deles é sobre o assunto dos caminhões que passavam ali na Vila Lavínia, ali no cruzamento com a Vasco Coelho. E
que até então, nós levamos, isso desde o ano passado, mas nós levamos ali o pessoal lá da Secretaria de Transporte para... Calma aí, espera um pouquinho. Obrigado. Então, ali os caminhões, porque tiraram ali o cruzamento. Antigamente o caminhão vinha sentido centro, vinha de Brás Cubas, sentido centro, né, e viravam ali na perimetral. E agora, né, depois que fecharam ali o cruzamento da pista, forçaram todos os caminhões a irem pelo viaduto. Pois bem, só que fizeram errado, porque colocaram os caminhões bem numa via residencial. E depois de muita briga, depois de muita força da população ali do local, muitas rachaduras ali nas casas, a Prefeitura Municipal ela atendeu o clamor ali daqueles moradores. E a gente fez um desafio aqui, não sei se o vereador Furlan lembra, né? Um dos desafios era que até o final desse mandato resolvesse a questão do gradil ali da Henrique Pérez, e outra era essa questão. E é uma coisa não é tão simples, né? É só mudar a rota dos caminhões, né? Mas não é tão simples, né, quanto parece, porque tem toda uma questão programática em torno disso, outras vias que precisam ser adaptadas e serão, né, por conta disso. Mas, enfim, os dois desafios postos aqui, né, por esse vereador, né, o prefeito Marco Aurélio Bertaiola, junto com a sua equipe, foi lá e antes do final do mandato, calou minha boca. E tem outros também, né? Eu, vereador Protásio, mais alguns vereadores aqui, encampamos aqui uma campanha sobre a Roda Pai, que na última sessão o vereador Protásio trouxe uma boa notícia. Então, eu queria, na verdade, trazer essa informação a essa casa e parabenizar pela reação positiva e propositiva da Prefeitura. Agora, um outro tema, já que eu tenho ainda tempo, né, para tratar, um outro tema importante, que também essa casa, não só do início desse mandato, mas de outros, eu tenho acompanhado, que vários vereadores levantaram esse tema, é com relação às enchentes no bairro de Jundiapeba. Jundiapeba, choveu um pouquinho, alagou. O bairro cresceu tanto, o bairro de Jundiapeba é maior do que muita cidade, vereador Jean Lopes. E aí é aquele negócio, quando você vê o crescimento, você acha aquilo muito interessante, muito importante, a cidade está crescendo, porém, volto a dizer, crescimento é diferente de desenvolvimento. Prédios cresceram ali, ferramentas públicas de educação e de saúde estão ali naquele lugar, mas não pensaram no escoamento de água ali daquele lugar. Qualquer chuvinha ali o centro de Jundiapeba, ali perto do supermercado Verã, enche. É preciso fazer alguma coisa. Há anos, enquanto Jundiapeba era povoada por poucas pessoas ali, por poucas famílias, tinham até chácaras ali, a tubulação é a mesma até hoje. A cidade cresceu para cima, mas ela também precisa crescer para baixo. Nós vimos que depois de tantos anos, houve um investimento ali no bairro do Butujuru, que por sinal fica por uma outra pauta também, porque fizeram um negócio, em vez de fazer lá um recapeamento direito, não fizeram ainda como deveria. Mas eu creio ainda que vão fazer. Mas eu acho que fica uma pauta, já para o próximo prefeito, Marcos Melo, prefeito eleito agora, que precisa se dar uma atenção maior ali para o bairro de Jundiapeba, vereador Carlos Evaristo. Vereador Carlos Evaristo, como líder do governo, como representante do PSD aqui nessa casa, tem que nos ajudar a intermediar essa questão. É óbvio que não vai dar para fazer nada em 2 meses, mas no mínimo precisa ter um
plano, um projeto para isso. E eu conto com Vossa Excelência, meu amigo pastor Carlos Evaristo, para esse próximo pleito, que o próximo prefeito ele assuma isso como um compromisso do desenvolvimento sustentável da Vereador Carlos, cidade. permite uma parte? Por favor, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência. Jundiapeba é um lugar diferenciado, até pela topografia do distrito, e principalmente da parte baixa de Jundiapeba, que é muito difícil de você desenvolver qualquer obra de drenagem ali. Tem que ser uma engenharia muito bem elaborada, Vossa Excelência há de convir comigo, até de se pensar em sistema de bombeamento. Mas só para fazer justiça, o governo Bertaioli fez ali em Jundiapeba a maior obra que já foi feita em termos de melhoria, de infraestrutura que foram feitas em Jundiapeba, de pavimentação, saneamento. Foi feita uma grande obra em Jundiapeba. Eu concordo com Vossa Excelência mas esse é um problema que precisa de um estudo muito profundo, porque você tem que tirar a água de lá. Ela não tem topografia para escoar. Então, ela não tem queda, não tem aclive, declive. Ela é um lugar que é uma mesa, né? Eu estava recentemente no Jundiapeba e nós estávamos conversando sobre essa questão. Então, mas é uma proposta interessante para a gente levar para o próximo governo municipal, porque nesses 2 meses a gente tem que continuar o que está sendo feito, muita coisa será continuada ainda no próximo governo, mas pensar, é uma pauta interessante para se pensar com relação a Jundiapeba. Nós temos alguns pontos na cidade que eu tenho conversado, inclusive, com o atual prefeito, quero conversar com o futuro prefeito, Marcos Mello, que são pontos interessantes para a gente discutir a questão das enchentes. Em alguns lugares é mais fácil de se trabalhar, outros nós temos o problema da topografia, mas eu gosto da proposta de Vossa Excelência, da gente desenvolver essas discussões dentro do município, aqui nessa casa, partindo para o Executivo, porque o Executivo, nós sabemos, é quem executa esse tipo de obra e precisará de dinheiro, inclusive, do Governo do Estado, do Governo Federal, para desenvolver uma obra dessa grandiosidade que Jundiapeba precisa e merece. A sua parte, vereador. Obrigado. Não, um momentinho só, vereador Douglas. Eu agradeço a fala do vereador Carlos Evaristo. O vereador Carlos Evaristo ele tem experiência nisso, porque eu tenho visto o quanto que ele, na verdade, ele luta e o quanto que ele sofre de cobranças lá do pessoal da César de Souza também. César de Souza também cresceu absurdamente, né? Porém sem uma estrutura de escoamento também. Então chove, enche ali. Eu tenho visto de perto o trabalho, o empenho do vereador Carlos Evaristo ali no bairro, né? embora hoje ele não seja só o vereador do bairro, mas ele é muito conhecido ali naquela região e tem feito jus ao trabalho, dar o reconhecimento que... Vereador, desculpa, na verdade eu moro em César de Souza. Sim, mas o senhor... Eu fui eleito por o seu toda eleitorado é grande lá, a cobrança. Sim. Quando fala em César de Souza, automaticamente lembra de Pensa. Carlos Evaristo, do Hermes, porque eu amo o distrito. é uma grande referência, não é? Vereador Eduído. Eu só queria aproveitar a fala do vereador Caio Cunha para abordar. Uns 15 dias atrás, eu mostrei uma creche com esgoto a céu aberto na frente da creche em Jundiapeba. Nós temos um sistema de receber denúncia por WhatsApp. Eu recebi hoje, está aqui, hoje eu recebi. Em frente à creche Senhora Tereza Geraldi de Almeida, na Avenida Manuel Fernandes, 1131, tem 2 bueiros abertos que uma criança pode cair lá e morrer. Então, a falta de atenção com Jundiapeba é algo lamentável, né? A Excelência falou das enchentes e você tem esses problemas cotidianos que a população enfrenta, que eu espero, inclusive, que tenha alguém do SEMAI nos assistindo agora, para, pelo menos, ir lá e tampar o bueiro na frente de uma creche, que a criança pode cair lá e morrer. Tá? Então, eu vou até colocar no Facebook essa foto. Quem sabe as autoridades responsáveis de nossa cidade, por olhar um pouco mais
por essa questão de segurança, tá, no bairro Jundiapeba, com relação às crianças, por gentileza, façam algo. Agora, pegando o problema topográfico que o vereador Evaristo abordou, o Mogilar, muito semelhante. É um bairro do mesmo nível do Rio Tietê e tem um serviço de esgoto, por exemplo, que funciona. Mogilar inunda por causa da cheia do Tietê. Lá do lado temos o Rio Jundiaí, no mesmo nível. Então, tecnicamente, é possível solucionar. Tem que ter vontade política para evitar problemas como esse que o vereador Caio Cunha abordou. Muito obrigado. Presidente Furlan, gostaria de dizer que a mesa diretiva ficou abrilhantada com a sua presença, presidindo essa sessão de hoje. Queria te agradecer pela paciência em conceder para a gente alguns minutos a mais de um tema, para a discussão de um tema tão importante quanto esse. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Próxima vereadora, vereadora Odete Souza. Vereador, a imprensa, as pessoas que nos assistem, essa discussão que tivemos agora a respeito da Mogi Bertioga me trouxe, vereadores, uma lembrança e uma preocupação muito grande no fluxo de veículo, não em finais de semana somente, mas em dias úteis. O ir e vir do nosso munícipe. Da Kaoru Hiramatsu, que é ali na Porteira Preta, na rodovia, até cruzar com a Avenida Japão, nós estamos com inúmeros empreendimentos nessa região. A Avenida Japão já é uma avenida que tem um trânsito bastante intenso. A Mogi Bertioga, ela vem num trânsito normal, aproximadamente até a Vila da Prata. Estou dizendo em dias normais. Da Vila da Prata, do farol da Vila da Prata até o centro, já está tudo congestionado, em dias normais. E não está funcionando ainda toda essa moradia da Kaoru Hiramatsu. A hora que todos esses moradores optarem pela Avenida Japão ou pela Mogi Bertioga, nós não vamos andar mais desde do quilômetro 6, lá da Vila Moraes, que é a entrada da Kaoru Hiramatsu, ali na rotatória, até o centro da cidade. O que hoje trava na Vila da Prata, vai travar lá na rotatória do Vila Moraes. E isso em dias normais, vereador Furlan. Isso em dia de fluxo normal. Nós temos um estrangulamento imenso do farol da Vila da Prata até a Rua Ipiranga. Não vou nem falar depois da Rua Ipiranga. Estão sendo colocados os faróis na Francisco Ribeiro Nogueira, ali nas imediações do Mogi Moderno, depois da padaria Santa Rita, onde o vereador Protásio mencionou aqui. Tem as travessias com farol. Então, nós tínhamos o farol da Vila da Prata e depois o farol da padaria Santa Rita. Agora, nós vamos ter mais 2 faróis ali naquele percurso, que é o que foi mencionado aqui do fluxo de veículo naquela região. Já não se anda. Fora isso, nós temos uma escola ali que também trava todo o trânsito. Como fica a possibilidade da ampliação para o escoamento de todos esses moradores que irão para Kaoru Hiramatsu? Imagina aquele empreendimento ali onde era granja, a hora que virar condomínio, como é que nós vamos ficar? E não dá para deixar para estudar esse trânsito depois que os moradores estiverem lá. Tem que ser estudado agora, tem que ser programado agora, tem que ser disponibilizado verba agora, para que haja uma solução. Nós não vamos conseguir mais transitar, e não será no final de semana. É em dias úteis. Como não se transita na Avenida Japão, vai acontecer isso na Mogi Bertioga.
realmente é a expansão, é a necessidade da moradia, mas o impacto que gera para que o município responda é muito grande. Por isso, a contrapartida de tudo isso é muito importante. Por isso, a situação do zoneamento da nossa cidade é o impacto de vizinhança. Na saúde, no transporte, na escola, tudo virá com uma intensidade muito grande. E cada vez mais. Então, realmente, vereadores, temos que estudar junto ao prefeito, o próximo prefeito, Marco Melo, o que será feito em relação ao trânsito nesse percurso. É a malha viária, é o estudo no centro da cidade. A cidade tem aumentado muito, a população aumentou intensamente. O centro é o mesmo, mas a rodovia também é a mesma. A rodovia é a mesma, não mudou. Até lá não mudou nada. Ou seja, até o Manuel Ferreira, a rodovia é a mesma. Você pode falar do perímetro urbano, você pode falar da rodovia a nível de SP, mas é tudo a mesma coisa. Não se houve ampliação alguma. Então, fica aqui a preocupação, realmente, com os moradores, com as pessoas que transitam por esse percurso diariamente. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadores. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Carlos Evaristo da Silva. Senhor presidente, eu quero só fazer uma comunicação ao plenário. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos a reunião com a EDP Bandeirante, todos os compartilhantes que utilizam o posteamento da cidade, onde nós estamos tratando já há pouco mais de 3 anos, senhor presidente, sobre a correção da fiação na cidade, esses fios mortos, fios soltos, fios arrebentados, e a gente tem conseguido um grande êxito na cidade. Em pés a gente passa, ainda vê porque os caminhões passam, arrebentam, manutenção que é feita, e temos uma reunião trimestral. Tivemos uma meses antes das eleições, e amanhã a gente, às 9h30 da manhã, retoma com esta reunião, que é a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Meio Ambiente, né? Do vereador, liderado aí pelo vereador, nobre vereador, já eleito vice-prefeito, né? Juliano Abbe, que até o dia 31 de dezembro nos dará a honra de caminhar ao seu lado aqui como nosso vereador. Então, eu quero só comunicar ao plenário, convidar os senhores vereadores para que participem dessa reunião, tirar suas dúvidas com relação a esse assunto, porque lá a gente não trata de nenhum outro assunto pontual, somente da questão da reorganização da fiação, né, Marcelo? Somente esse assunto que a gente trata lá nessa reunião da comissão, e tem sido um assunto muito importante para a cidade, para os distritos e para os bairros. E amanhã, senhor presidente, nós vamos discutir, nós vamos ouvir o relatório com relação ao trabalho que foi feito no centro da cidade, né? Que é muito importante, vereador Edwiges, o trabalho que foi realizado no centro da cidade. Nós tínhamos uma dificuldade enorme de realizar o trabalho no centro, vereador Geraldo, por causa do trânsito, que já está um gargalo ali em função do túnel, né, que está sendo construído, da passagem subterrânea. Então, nós conseguimos conduzir isso de uma forma inteligente, a 4 mãos, conversando com a Secretaria de Transporte, trabalhando ao lado da Indústria e Comércio também, e as comissões pertinentes da casa aqui, nós conseguimos desenvolver esse trabalho. Então, fica só a comunicação ao plenário, convido os senhores vereadores para que estejam presentes lá, o vereador Antônio Lino. Pois não, vereador? Permite uma parte, vereador? Claro. Já que Vossa Excelência está falando da questão da revitalização da fiação no centro, eu gostaria de aproveitar para comunicar, a partir da semana que vem, Vossa Excelência é o presidente da comissão, mas eu gostaria de fazer esse pedido normal, das segundas-feiras, voltar nossas visitas às obras outra vez, a obra do centro ali, a Caouro, a obra da Guilherme Jorge, e outras obras na cidade, a do parque que está construindo lá. Ontem mesmo fui cobrado por uma munícipe que nós não temos voltado a fazer esse trabalho. Então,
Eu gostaria, já aproveitando a fala de Vossa Excelência, para a gente já fazer um comunicado. A partir de segunda-feira, a gente já voltar a fazer, toda segunda-feira, a gente fazer uma periódica aí nessas obras da cidade aí. Eu queria... Vereador, nós vamos sentar para discutir o melhor dia, se segunda ou se quinta-feira, porque, dado os meus compromissos de Vossa Excelência também, para a gente definir o dia e voltar a fazer. A cidade, de repente, não tem conhecimento desse trabalho que a Câmara faz, e quando a gente fala nas reuniões que fazemos nos bairros, as pessoas ficam assim até assustadas, mas os vereadores fazem isso, nós fazemos esse trabalho. Então, atendo o pedido de Vossa Excelência, semana que vem, para nós retomarmos, mas após término aqui, nós já conversamos e acertamos a data e horário para voltar a fazer, inclusive convocando convidando a imprensa para que participe conosco, para que acompanhe os trabalhos. E é isso, vereador Antonino, que faz a diferença, porque nós temos buscado verificar a qualidade das obras que são feitas, porque o município contrata, ganha a licitação baseada na Lei 8666 e depois, se nós não fiscalizarmos, não vistoriarmos, fica complicado. Então, nós temos feito isso e feito bem pela Comissão de Obras, né? Quero agradecer. Então, obrigado pela solicitação de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário, solicito ao vereador Jean Lopes que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereadora Ana Karina. Vereador Antônio Nino presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha presente. Vereador Carlos Evaristo presente. Vereador Carlos Zucareschi presente. Vereador Cláudio Miaki presente. Vereador Clodoaldo Moraes presente. Vereador Emerson Rong presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Eduígues Martins presente. Vereador Jean Lopes na primeira secretaria. Vereador Juliano Abe presente. Vereador Marcos Fulano na presidência. Vereador Odete Souza presente. Vereador Olímpio Tomiyama presente. Vereador Pedro Komura. Vereador Protásio Nogueira. Vereador Sadal Sakai presente. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Fernandes. Vereadora Vera Rainho presente. Vereador Geraldo Tomás presente. Os 16 senhores vereadores se encontram presentes, senhor presidente. 16 vereadores, portanto, há quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Senhor presidente, não constam mais papéis a serem tratados na ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão. Convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira em seu horário regimental. Está encerrada essa sessão.